Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Que bom que você está aqui. Hoje o tema da nossa aula é a desconstrução do sujeito. Nós vamos estudar o pensamento de um grande historiador, de um grande filósofo francês chamado Michel de Foucault. Michel de Foucault escreveu grandes obras importantes para a filosofia, para o pensamento ocidental. E eu quero destacar duas grandes obras para você, dois livros que você pode encontrar aí na internet, nas boas livrarias e nas bibliotecas. O primeiro dele é esse que está aí na tela, é Microfísica do Poder. O segundo livro é Vigiar e Punir. Michel de Foucault, ele pensa a sociedade, ele questiona a sociedade, porque ele analisa as instituições sociais e ele sabe, pela sua pesquisa filosófica, que as instituições sociais utilizam o conhecimento e o poder como uma forma de manipular a sociedade, manipular as pessoas. E dentro da filosofia de Michel de Foucault, ele vai estudar quais são os temas de estudo, de abordagem de Michel de Foucault. Ele vai estudar a questão das prisões. Isso é uma questão que ele vai analisar com muita propriedade. As questões das prisões, e eu deixo aqui para você 3 recomendações de filmes e séries para você se debruçar e aprender um pouco mais sobre essa temática. Foucault também vai estudar a questão da loucura. O entendimento de Foucault em relação à loucura é diferente da psiquiatria. Inclusive, ele critica a psiquiatria, a ciência, a medicina, por conta do entendimento que eles têm do que é loucura, do que é insanidade, Foucault também vai trabalhar a questão da temática da punição e do poder. Principalmente no nosso Brasil, no qual nós vemos que as pessoas existe uma fome de poder, um desejo insano de controlar, de dominar, e nós entendemos que poder é responsabilidade de servir. Mas infelizmente nós vemos no Brasil uma situação caótica no qual pessoas querem dominar e buscam não o interesse público, o interesse geral, mas os próprios interesses. Então, os temas que Foucault estuda dentro da filosofia de Foucault é loucura, sexualidade, disciplina, poder e punição. São alguns temas que são abordados dentro da filosofia desse grande pensador chamado Michel de Foucault. Em relação à loucura, que é um tema caro à filosofia de Foucault, Foucault não fala o que é loucura. Ele não define o que é loucura. Entretanto, ele fala da loucura, pois relata que ela é a partir dos discursos e saberes sobre esse objeto vindos de determinadas épocas, na Idade Média, no Renascimento e na Idade Clássica. O que é interessante é assim, o conceito de loucura ele não é o mesmo de tempos em tempos. Inclusive os discursos sobre o que é entendido como loucura varia de sociedade para sociedade de tempos em tempos. Nós vamos lembrar que na Idade Média, as pessoas que tinham um discurso religioso diferente do domínio europeu, da cristandade europeia, eram considerados bruxos, particularmente bruxas, e eram queimados na fogueira. Portanto, essa experiência espiritual, o jeito de ser, de falar, de entender o mundo, diferenciava em muito na Idade Média dos nossos dias atuais. Uma bela atuação, nosso Joaquim Fênix, Félix Fênix, sobre a questão do Coringa, uma atuação perfeita, uma atuação muito boa. E o Foucault vai dizer o seguinte: a loucura não é algo da natureza ou uma doença, como acreditavam os psiquiatras, mas um fato da cultura. A cultura produz loucos, e de médico e louco, todos nós temos um pouco, A psicologia nunca poderá dizer a verdade sobre a loucura, pois é a loucura que detém a verdade da psicologia. Então, a loucura está aí presente na sociedade, e se nós tivéssemos um grande entendimento sobre o que é loucura, nós podemos ser cesseados, poldados, tolhidos, digamos assim, nos nossos sonhos, na nossa criatividade, no nosso ser. E sobre a disciplina, que é um outro tema que Foucault vai analisar, ele diz o seguinte: a disciplina é um princípio de controle da produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das regras. Olha só, o que o Foucault está dizendo é que muitas vezes a disciplina, ela não só disciplina nosso corpo, ela disciplina nosso pensamento, as nossas vontades, a nossa visão de mundo. E aí nós precisamos tomar cuidado com essas ideias
que muitas vezes não nos levam a lugar nenhum, ideias que tolhem, limitam o nosso viver, a nossa existência. Então Michel Foucault pensa as instituições sociais, questiona as instituições sociais, porque elas muitas vezes podem ser um instrumento de alienação e de poder para controlar, né, a nossa sociedade. E aí tem uma questão importante, né? Como é possível sermos nós mesmos e viver uma sociedade que a todo momento, a todo tempo, nos oferece produtos estéticos, produtos culturais, produtos químicos, que vão muitas vezes anestesiar o nosso ser e roubar a nossa verdadeira identidade. Então, muitas vezes nós não nos aceitamos como nós somos. Nós questionamos o nosso ser, a nossa espiritualidade, o nosso jeito de viver, a nossa fé, por conta de padrões estabelecidos na sociedade. Beleza é cultural, mas o que faz uma pessoa ser bela? Então, Foucault também trabalha a questão da disciplina. A disciplina é uma coisa boa. Se você tem como objetivo, foco, né, cuidar da sua saúde física, então você vai ter que ter uma disciplina alimentar, uma disciplina física para cuidar do seu corpo. Mas se você estiver buscando saúde emocional, você vai ter que ter uma disciplina para cuidar do que você está lendo, do que você está ouvindo e das pessoas pelo qual você está interagindo. Se você quer cuidar da sua saúde espiritual, você tem que ter um tempo para meditar, para orar, para rezar, né? Para meditar na Bíblia, na Palavra de Deus e buscar crescimento espiritual. Você tem que ter um horário fixo, um momento fixo, um tempo para isso, para você crescer espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente. A disciplina é algo bom? Mas o que o Foucault está dizendo é que a disciplina ela pode tolir, ela pode fazer com que você perca a sua identidade. É isso que o Foucault está questionando nesse pensamento, nessa questão do poder disciplinador. E o Foucault vai dizer assim, o poder tem a função de disciplinar os corpos no sentido de fabricar indivíduos. Se o liberalismo, se o século XVII diz que nós nos escolhemos, nós nos forjamos, nós nos construímos, agora o Foucault está dizendo que as instituições elas criam estruturas para forjar o indivíduo segundo os seus interesses, segundo as suas categorias. E cada invento tecnológico, cada oferta tecnológica, nós vamos perdendo a nossa essência, nos tornamos como que The Walking Dead, os verdadeiros zumbis, que seguem as manadas, que não têm opinião própria e que vai segundo o fluxo. Então, de tempos em tempos, eles inventam, né, teorias, ideias, tecnologias e todos vão seguindo essas tecnologias. Tá? Então, vai nos alienando, vai nos roubando de nós mesmos. O poder explora o potencial dos indivíduos a fim de torná-los dóceis e produtivos. Então, hoje, nós vemos que a sociedade está fazendo isso. A sociedade está tornando o homem mais dócil e mais produtivo. Nós passamos mais tempo no trabalho do que com a nossa família. Nós passamos muito mais tempo conectados o tempo todo do que conscientes de nós mesmos. E uma coisa que é interessante também é lembrar que o sujeito é uma construção fundada em relações de poder que são arbitrárias e transitórias. Ou seja, o que vale para um determinado tempo histórico não vale para outro tempo histórico. O que vale para a nossa época pode não valer para a época seguinte. Eu quero falar com você sobre a construção da sua própria identidade. Você pode forjar no meio dessa crise de pós-modernidade, falta de valores, falta de princípios, ideias loucas, insanas, você pode sim construir a sua identidade. Você pode superar os seus limites, você pode vencer em todas as áreas da sua vida. E aí, Foucault vai colocar essa questão do cuidado de si, né? O cuidado de si. Você é o diretor da sua vida, você é o maestro da sua orquestra. Você quem escreve o seu destino, você quem escreve a sua história. E você precisa cuidar sim de si mesmo, você precisa cuidar da sua dimensão emocional, da sua parte física, você precisa cuidar da sua vida espiritual, você precisa cuidar da sua saúde emocional. Hoje é tão importante falar de saúde emocional nos nossos dias. E algo interessante que o Michel Foucault vai pontuar, vai colocar que o cuidar de si se baseia na tarefa de escolher deliberadamente o caminho para sermos quem nós somos. Então você pode escolher no seu projeto de vida, todos nós temos que ter um projeto de vida, escolha o caminho que você quer seguir, tenha foco, tenha disciplina e não fique dando ouvido para aquelas vozes que tiram você do seu caminho. Siga o seu caminho, realize seus sonhos, busque se realizar como pessoa, como ser humano,
não é? E aprende-se a fazer fazendo, a criar criando, a viver vivendo. Nesse mundo chamado vida, nesse barco chamado existência, não existe manual pronto. Nós vamos aprendendo com os nossos erros, nós vamos construindo a melhor versão de nós mesmos. E é por isso que nós precisamos aprender a viver. Viver cada momento como se fosse o último, viver com sabedoria, com inteligência, com entusiasmo. Espero que essa aula tenha sido útil para você. O conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. Eu te desejo, hoje e sempre, sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida. E que Deus conceda os desejos do seu coração. Deixe o seu like, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida.